Salve Maria Santíssima, com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, estamos aqui para gravar mais um vídeo de esclarecimento, de conhecimento para vocês, né? E neste vídeo eu quero levar a você um conhecimento muito profundo, né? Onde eu estou recebendo, assim, fazendo muitas direções espirituais e as pessoas falando para mim, né? Da dificuldade que está tendo, né, em relação em fazer as coisas, as atividades mesmo. E por que que isso acontece? Isso vem da purificação, isso é da purificação que acontece com tudo isso, né? Então, neste vídeo, eu quero levar para você esse conhecimento, né? Falar para você sobre a força de vontade, né? Mas antes de iniciarmos, né, quero que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, dê seu like, né? E compartilhe com as pessoas esse vídeo para que o nosso canal possa crescer, para que nós possamos cada vez mais levar esse conhecimento a muitas almas e a muitas pessoas. Estou aqui, né, com o livro, né, do Reginaldo Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, tomo 1, na página 452. Então, de onde vem essa dificuldade, né, que você está tendo de fazer as coisas, de não ter disposição para nada, né, assim, vem um marasmo mesmo, sabe? Uma coisa que você fica paralisado, sem disposição. Por quê? Como que fazer, mano, nessa situação? Afinal de contas, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que reagir. Por que que tá acontecendo isso comigo, né? Primeiro, né, a tua sensibilidade, né, a tua natureza humana, ela está sendo privada, né, de todas as coisas. Ela está no preto e branco, né, vamos dizer isso, né? Ela está nessa secura, ela está nessa aridez, né? Então ela está abatida, ela está deprimida, ela está para baixo. A tua sensibilidade se encontra assim, né? Então isso muitas vezes dificulta muito nos seus exercícios, né, cotidiano, né? Então, às vezes você tem dificuldade até de levantar de manhã para fazer as coisas, você não encontra atrativo nenhum, você não encontra força, você não encontra coragem, você não encontra nada. E vem aquela sensação mesmo sabe, de desânimo mesmo, de não querer fazer nada, de querer ficar ali, quietinho no seu canto e pronto. Né? Tem essa sensação, né? Então isso está vindo da parte sensitiva, né? Dos sentidos, né? E o que que acontece aqui, né? O que que nós temos, o que que eu vou explicar para você nesse vídeo? Eu vou falar da força de vontade. O que que você tem que ter nessa purificação? O que que você tem que buscar? Essa força de vontade. Porque se você não busca essa força de vontade, você se entrega ao desânimo. Você se entrega às dificuldades. Você se entrega a tudo que vier. E não consegue mesmo fazer nada. Então, você faz as coisas empurrado. Você faz as coisas sei lá, porque tem que fazer, mas não tem mais gosto, não tem mais atrativo, não tem mais satisfação, não tem mais nada. Então, Deus tirou tudo isso da tua sensibilidade. Então, o que que precisa, irmã? O que que eu preciso para poder reagir, para não me entregar a tudo isso? Força de vontade. Então vamos lá. O que que o padre Reginaldo Garrigou Lagrange vem falar para nós? Como dá a vontade mais ou menos enfraquecida e viciada a sua força para o bem, a verdadeira força que a faça vencer
a preguiça espiritual e essa outra fraqueza escondida sobre uma máscara de força, que é o orgulho? Então, ele está perguntando aqui. A nossa vontade, ela foi enfraquecida para o bem. Então, hoje você tem dificuldade de fazer o bem. Aquilo que é para fazer, hoje você tem dificuldade de rezar. Você está com dificuldade de ler a palavra. Você está com dificuldade de ir à Santa Missa. Você tem dificuldade de falar uma jaculatória. Você está com dificuldade de rezar um terço. Então, para tudo isso, você precisa da força de vontade. Da força de vontade. E como ter, irmã, essa força de vontade? Porque a minha vontade está enfraquecida para o bem. Eu pego um livro para ler e não termino. Não me dá gosto, não me dá mais nada. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, peça. Quero nesse vídeo te falar, clame a Deus a força de vontade para você reagir, para você não se entregar às fraquezas da tua vontade, às fraquezas da tua sensibilidade, porque se você for esperar nessa purificação para fazer as coisas pela tua sensibilidade, se você for esperar para fazer as coisas quando você sentir gosto, quando você sentir prazer, quando você sentir satisfação, você não vai fazer. Porque Deus tirou tudo isso. Deus não quer mais que você haja com a parte do sentido, mas sim com a vontade, com o Espírito. Com o Espírito. Deus está te levando a um grau elevado para você viver pelo Espírito e não pela parte sensível mais. E não pela sensibilidade, mas pelo Espírito. Então ele fala aqui, né? Para isso é preciso lembrar a harmonia que existia no estado de justiça original, em que, estando a vontade do homem dócil e conforme a de Deus, ela possuía a graça e a força de dominar as paixões. Então, o que acontece com sua vontade? Né? Por que tá difícil fazer tudo isso? Rezar, ler a palavra, ler um livro. Por que está difícil fazer até as coisas de casa mesmo? Porque a tua vontade está enfraquecida. Por quê? Antes do pecado original, a nossa vontade tinha uma força. Ela dominava as paixões. Ela dominava a sensibilidade desregrada, a sensibilidade desordenada. A vontade tinha esse domínio. Mas com o pecado original, com a queda do homem, a nossa vontade ficou enfraquecida para o bem. Então hoje você tem essa dificuldade muito grande de fazer as coisas. Hoje você está com uma dificuldade tremenda de realizar atos de amor. Atos de amor. Então a vontade está fraca, está enfraquecida, porque no estado original, havia aqui uma vontade, a vontade do homem dócil e conforme a de Deus. Então, antes do pecado original, a sua vontade era dócil e conforme a vontade de Deus. Depois do pecado original, essa vontade se tornou indócil, né? Sem docilidade. Ela perdeu todo o governo, o domínio, a ordem que ela tinha sobre a sensibilidade. Então ela perdeu tudo isso. Então ela se tornou uma vontade fraca, enfraquecida. Então nessa purificação passiva do sentido, a tua vontade está fraca. A tua vontade está fraca. Então, o que é preciso? Que ela possui a graça e a força de dominar as paixões, de prevenir todo desvio de que deriva a desordem e o desânimo. Então,
essa vontade estando enfraquecida, o que vai entrar na tua alma? O desânimo. Tudo isso. É preciso, pois, para renovar nossas forças espirituais, é preciso para renovar nossas forças espirituais, o que é preciso? O que eu preciso, irmã, para que as minhas forças sejam renovadas espirituais? É preciso tornar nossa vontade cada vez mais dócil à vontade de Deus. É isso. Então, quanto mais você for dócil à vontade de Deus, quanto mais você for dócil à purificação, quanto mais você for dócil às provações, às tribulações, às contrariedades, quanto mais você for dócil a elas, mais você vai adquirindo forças. Porque o que é a força de vontade? É o amor. É o amor. Então, mesmo sem vontade de rezar, você reza. Ali é a força de vontade. Então, porque a vontade é o Espírito. Deus quer que você viva pelo Espírito. Pelo Espírito. É uma faculdade. A vontade é uma faculdade da alma. É uma faculdade da alma. Então, Deus quer. Como que nós chegamos à união com Deus? Pelas faculdades, pela vontade, inteligência e memória. Então, Deus está purificando, aperfeiçoando essas faculdades para se unir a Ele. Então, quando você, mesmo sem vontade, mesmo sem gosto, você faz, você está ali usando a tua força de vontade, você está sendo dócil a Deus, porque a vontade, ela se tornou indócil, lembra? Depois do pecado original, antes do pecado original, ela era submissa a Deus, conforme a Deus, depois ela se tornou assim, desviada de Deus, nós já nascemos com uma vontade desviada de Deus, nós já nascemos assim. Então, Deus, Ele aqui quer que você haja com a vontade. Com a vontade. Então, você não vai mais rezar porque você sente gosto. Você não vai mais fazer um ato bom porque você está sentindo prazer, porque você está se satisfazendo com aquilo. Não. Você não vai fazer mais nada disso por isso, mas você vai fazer por puro amor, né? Puro amor, né? Então, porque a alma não age mais para satisfazer o que o gosto pede mais. A alma não faz mais nada para satisfazer o gosto dela. Não faz mais nada, né? Ela faz tudo agora apenas por Deus. Aí é a força de vontade. Então, você não vai rezar para satisfazer teu gosto. Você não vai fazer uma atividade para satisfazer teu gosto. Não, você vai fazer o que tem que fazer por Deus. Por Deus. Então, todo o interesse que você tinha antes, você não tem mais. Não existe mais. Então, o que Deus quer que viva em você? O Espírito. O Espírito. Deus quer o Espírito. Deus quer que adoremos a Ele em espírito e em verdade. Então aqui Deus está levando o Espírito a viver. A viver. Então numa profundidade. Então a vontade, ela se fortalece com a docilidade. Quanto mais você for dócil às inspirações de Deus, quanto mais você for dócil ao que Deus está te enviando, a cruz que Deus está te dando, quanto mais você for dócil a essa cruz que Deus está te dando para você carregar, mais força de vontade você vai ter. Mais força de vontade você vai ter. Por quê? Porque ali você não vai estar mais fazendo nada por interesse próprio, pelos teus gostos,
mas você vai estar fazendo tudo por Deus. Tem toda uma diferença, toda a diferença, certo? Então, é preciso, pois, para renovar nossas forças espirituais, tornar nossa vontade cada vez mais dócil à vontade de Deus. Grava bem isso. Peça, me ajuda, Senhor, a ter uma vontade dócil à vontade do Senhor. Nessa purificação, no que eu estou passando, nessa tempestade, nessa tribulação, em tudo que eu estou passando, Senhor, me ajuda a ser dócil, Senhor. Me ajuda a ser dócil, Senhor Jesus. Que nos dará, então, graças sempre novas para progredir na via da perfeição. Olha aqui, quanto mais você for dócil à vontade de Deus, né, o que vai acontecer? Que nos dará, então, Deus, quanto mais você for dócil à vontade de Deus, Deus vai te dar graça para você passar por essa purificação. Deus vai te dar graça, sempre novas, para progredir na via da perfeição. Então, o que é essa purificação? É um progresso na via da perfeição. E como que eu faço para andar nesse caminho? Tendo uma vontade dócil à vontade de Deus. Quanto mais a tua vontade for dócil à vontade de Deus, Deus vai derramar a graça e você vai caminhar feliz e em paz em rumo à perfeição. Talvez você esteja reclamando dessa purificação, não esteja aceitando essa purificação. Tem gente que eu vejo claramente que ainda não aceitou essa purificação, que ainda não caiu em si que está sendo purificado e tem dúvidas. Tem certeza? Será que é isso mesmo? Meu irmão, minha irmã, essa purificação é a via normal da santidade. Da santidade. Então você que está na caminhada, Deus vai colocar você nessa purificação. São João da Cruz fala, Santa Teresa de Ávila fala, Garrigou Lagrange fala, Royo Marim fala, São Francisco de Sales fala, vários autores espirituais falam dessa purificação. Não sou eu que estou te falando isso. É a igreja que fala disso. A igreja fala dessa purificação. A palavra de Deus fala dessa purificação. Então, aceite essa purificação para a tua santidade. É um dos meios das vias que Deus tem para nos santificar, colocando-nos nessa purificação. Deus coloca você nessa purificação, então não fique esperneando. Não fique murmurando, não fique reclamando dessa purificação. Não fique, aceite. Quanto mais você murmurar, quanto mais você reclamar, mais difícil vai ser para você, a cruz vai pesar mais. Então seja dócil à vontade de Deus, porque olha aqui, né? Quanto mais, cada vez mais dócil à vontade de Deus, que nos dará, então, graças sempre novas para progredir na via da perfeição. Então, quanto mais você for dócil a essa purificação, Deus vai te dando graças. E você vai conseguindo vencer. Você vai conseguindo passar por ela. Mas se você ficar murmurando, reclamando, você vai penar mais, vai durar mais para você. A educação da vontade deve ser feita pelo progresso das virtudes. Então, como que a vontade tem que ser educada? Pelo progresso das virtudes, que nela deve ser encontrada. Então, na minha vontade tem que ser encontrada virtudes. Então, eu vou progredir com as virtudes. Então, aqui ele vai falando aqui, a virtude da justiça, que dá a cada um o que lhe é devido, essa virtude está na vontade.
a da religião que dá a Deus o culto que lhe devemos, da penitência que repara a injustiça do pecado, da obediência, da verdade, da lealdade, sobretudo da caridade, de amor a Deus e ao próximo. Então, essas virtudes estão na vontade. A vontade é o trono do amor. A vontade é o trono do amor. Então, a vontade, ela é educada pelas virtudes. As virtudes que educam a nossa vontade. Como eu citei aqui, cada uma: a justiça, a religião, a penitência, a obediência, a verdade, o amor. Então, Deus vai educando nossa vontade com as virtudes. Desse ponto de vista superior, a força de vontade, aí eu vou falar agora um pouco para você da força de vontade de alguns santos. A força de vontade aqui desses santos que aqui tiveram. São José Benedito, Benedito José de Labre, ao lado da força de vontade do humilde Curadacci, né? A força de vontade de Curadacci. Olha a força de vontade que ele teve, ser mandado para um lugarzinho de Assi, que não tinha nada, que ali ele não conseguia, as pessoas tudo perversas, as pessoas tudo pagãs, pessoas que não acreditavam em Deus, as pessoas pervertidas. E ele foi mandado para lá. E ele transformou aquela cidade. Olha a força de vontade desse santo. Então, quando você se deparar diante de uma dificuldade, quando alguém te pedir algo que você se encontrar indisposto, que você encontrar sem vontade, sem gosto, peça a força de vontade. Peça: Senhor, eu não estou encontrando gosto nenhuma. Senhor, me ajuda. Senhor, nas minhas atividades, na missão que eu tenho, Senhor, eu não encontro mais atrativo nenhum. Estou desanimado, Senhor. Tô sem nada, Senhor. Estou seco, estou árido, Senhor. Senhor, me dá a força de vontade para cumprir com essa tarefa que o Senhor está me dando, Senhor. Olha a força de vontade desse santo aqui, transformou uma cidade. Ele poderia muito bem se deixar levar pelo desânimo. O que eu vou fazer nessa cidade se ninguém é convertido, se ninguém quer nada com nada? Então, dentro do apostolado que você tem, não se deixe levar por desânimo, pela preguiça espiritual. Não se deixe levar, mas peça a Deus a força de vontade para você cumprir com os seus deveres, com a sua missão que você tem. Peça a força de vontade. A força de vontade, né, de Curadacci, nos primeiros séculos, a força de vontade das virgens cristãs, como Santa Inês, Santa Cecília, Santa Luzia. Olha a força de vontade dessas santas que foram mártires. Então, peça para Deus. Era incomparavelmente superior a de seus carrascos, né? Então, você tem que ter essa superioridade. Não se abater, não desanimar, não desistir, não deixar de fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Porque nessa purificação passiva do sentido, Deus vai te pedir muitas coisas. E vai te pedir principalmente naquele dia que está mais difícil para você. Que você está mais árida, que você está mais seca. Deus vai te pedir algo e você vai falar: mas eu vou dar o quê se eu não tenho nada? Lembra de Curadacci, que foi mandado para Assi, aquela cidadezinha esquecida, que ninguém dava nada. É isso que Deus faz. Deus prova você.
Porque Deus não quer que você faça mais nada por gosto seu, por prazer seu, por satisfação sua. Não! Deus quer que você faça as coisas por Ele, com Ele e para Ele. Aí que está a força de vontade. A força de vontade é você fazer as coisas confiando em Deus e não em você mais. Não em você mais. Tá difícil de ler a Bíblia? Usa a força de vontade. Tá difícil de rezar esse texto? Mas eu vou usar a força de vontade. Vou rezar não porque eu quero, mas por Deus, por amor a Deus. Por amor a Deus. Faça isso. Eu quero muito que esse vídeo chegue até você, para que você entenda esse processo que você está passando, para você não desistir e não desanimar, mas perseverar. Que Deus te encontre perseverante no amor. No amor. No amor. Perseverante no amor. Deus quer te encontrar perseverante no amor. Na prática de todas as virtudes, a docilidade, olha aqui, na prática de todas as virtudes, a docilidade à vontade divina supõe a abnegação da vontade própria, a renúncia. Então, se você é dócil à vontade de Deus, você renuncia à tua própria vontade. Então, o que Deus quer nessa purificação passiva do sentido? Que você renuncie à tua vontade e seja dócil à vontade dele. À vontade dele. Isto é, da vontade não conforme a de Deus, porque a vontade própria é a vontade que não se conforma com a vontade de Deus. E nós somos cheios de vontade própria. Então, Deus está purificando essa vontade própria do teu coração, para que você seja dócil à vontade dele. Somente, olha que interessante, somente o espírito de sacrifício, fazendo morrer em nós o amor desregrado de nós mesmos. Então, quem vai matar em nós esse amor desregrado que temos por nós mesmos? O espírito de sacrifício. Então, por isso que nessa purificação passiva do sentido, Deus coloca você a fazer sacrifícios. Para quê? Para morrer esse amor desregrado de você mesmo, que está dentro de você. Esse amor desordenado de você mesmo. Essa vontade própria de você mesmo. E como que Deus vai fazer isso? Com o espírito de sacrifício. Tá difícil fazer isso? Faça, se sacrifique. Faça um sacrifício. Rezar um texto sem gosto, sem vontade, sem querer, é um sacrifício. O que você está matando ali? O teu amor desregrado por você mesmo. Olha que bonito, olha que interessante, olha como é importante você entender isso. Ah, não estou com vontade de ir à Santa Missa, mas eu vou, não por mim, mas por Deus, por amor a Deus. O que você está fazendo? Um sacrifício. Está matando o amor desregrado por você mesmo. Então, nós somos cheios desse amor desordenado por nós mesmos. Então, só o espírito de sacrifício para matar ele que tem dentro de nós. Pode assegurar o primeiro lugar ao amor de Deus. Então, se esse amor desregrado que tem em mim não morrer, o amor de Deus não está dentro do meu coração. Só com essa morte desse amor desregrado que eu tenho por mim mesmo, que vai falar aqui, que pode assegurar o primeiro lugar ao amor de Deus e nos dá a paz. Então, dentro do meu coração, qual é o primeiro amor que tem que ter? O amor a Deus. Então, esse amor desregrado que eu tenho por mim mesmo tem que morrer para dar lugar ao amor a Deus no meu coração. Isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer em nós. E como que se faz essa morte? Com o espírito de sacrifício.
É impossível ter a paz profunda da alma, olha aqui, é impossível ter a paz profunda da alma sem o espírito de sacrifício. Sem o espírito de sacrifício não se tem a paz profunda na alma. Não se tem. Então é preciso ter esse espírito de sacrifício. Então, nessa purificação passiva do sentido, o que eu tenho que ter? Primeiro, docilidade à vontade de Deus. Segundo, o espírito de sacrifício. Para que eu tenha a profundidade dessa paz aqui. É por isso que levava nosso Senhor a dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, permanece sozinho. Mas se ele morre, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo, que tem uma vida sacrificada, vai conservá-la pela vida eterna. Se sacrifique, meu irmão. Se sacrifique. Busque o que é difícil, não o que é fácil. Por isso que Deus está colocando você agora, aí atrás, a buscar. Antes, Deus dava tudo para você. Agora, Deus quer que você vá à procura, que você vá buscar, que você se sacrifique. É isso que Deus quer. Tá difícil rezar, mas eu vou rezar. Tá difícil ler a palavra, mas eu vou ler. Tá difícil ler esse livro, mas eu vou ler esse livro. Tá difícil me levantar para fazer as coisas, mas eu vou me levantar. Tá entendendo? É isso que você tem que fazer. Deus está te pedindo isso. Deus está te pedindo essa força de vontade que está faltando na tua alma, está faltando em você, essa força de vontade para o bem, de fazer as coisas para Deus e não para você. Você não faz mais nada para você. Não faz mais nada para você. Agora você está num grau de fazer tudo para Deus. Tudo para Deus, tudo para Deus. A natureza gosta disso? Não. Ela fica deprimida, entristecida, angustiada. Fica. Mas isso é normal, porque ela não está tendo mais recompensa nenhuma. A natureza humana não está ganhando mais nada. Por isso que ela fica nesse impasse. Agora, quem está ganhando é o espírito. É o espírito que está recebendo. A natureza humana não está recebendo nada. Ela está vazia, por isso que ela está assim. Por isso que ela não quer rezar, ela não quer fazer nada, porque ela não está ganhando nada. Agora você entenda o que está acontecendo com você. A tua parte sensível não está ganhando nada. Então ela vai ter preguiça sim de rezar. Ela vai ter muitas reações para você não fazer as coisas. Por quê? Porque ela não quer obedecer a Deus. Então, você tem que buscar essa força de vontade. E continuando aqui, em espírito de abnegação, devemos estar prontos para abandonar tudo para fazer a vontade de Deus, tal como ela nos manifesta. Qual for a vontade de Deus que se manifestar para você, você tem que estar pronto a fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. É um fracasso que você está passando nessa purificação passiva do sentido? Una-se a Deus, seja dócil a Deus nesse fracasso que você está passando. É uma humilhação que você está passando nessa purificação? Una-se a Deus, se conforme com Deus, seja dócil à vontade de Deus. É um desprezo, é uma perseguição, é uma dificuldade financeira. Seja o que for, esteja pronto para tudo isso. Seja dócil a Deus, porque aí você vai ganhando forças. Você vai ganhando forças. Como São Paulo, no instante de sua conversão, devemos rezar. Olha como devemos rezar. Senhor, que quereis que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça, Senhor?
E aqui, a verdadeira força da vontade é calma. Você vai estar calmo. A verdadeira força da vontade é calma. E é assim que ela é perseverante. Não desanima. Não desanima, você não desanima com a força de vontade. Você não se deixa levar pelo desânimo. Que eu creio que é o que mais tem acontecido com você. Não se deixe levar pelo desânimo. A força de vontade é calma. É assim que ela é perseverante. Não desanima com o insucesso. Não desanima porque não está dando certo tal coisa. Só está dando errado na minha vida. Mas você tem a força de vontade. Você não desiste. Você continua. Você persevera. Você vai. O insucesso momentâneo, nem com algumas feridas recebidas. Se você tem recebido alguma afronta, algumas feridas, você não desanima, continue em frente. Só se é vencida quando se abandona a luta. Olha aqui. Então, a força de vontade é vencida quando você abandonou a luta, deixou de lutar. Deixou de lutar. Então, se você luta, você não é vencido por nada disso. E aquele que trabalha para o Senhor, põe nele a sua confiança e não em si mesmo. Essa é a força de vontade. Você não trabalha para o Senhor? Não põe a sua confiança em você. Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança em Deus. Essa é a força de vontade. Nossa, eu tô com essa dificuldade, tá difícil as coisas nessa purificação. A minha memória está muito fraca. Eu não tô, mas aquilo que eu fazia antes eu não faço mais. Eu tô com essa indisposição, mas eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Olha aqui as características da força de vontade. A verdadeira força de vontade é calma. A pessoa não se desespera, tá? E assim que ela é perseverante, persevera, vai lá, não desiste não. Não desanima com o insucesso momentâneo, nem com algumas feridas recebidas. Não, ela não faz isso. Só se é vencida quando se abandona a luta, tá? Então, Deus quer ver a tua força de vontade. Deus gosta de nos ver lutando. Deus olha para o nosso esforço. Deus vê a nossa fraqueza. Deus sabe que nós somos fracos. Deus não vai colocar uma carga pesada que você não possa carregar. Não, Deus não é assim, Deus é Pai. Mas Deus quer ver o teu esforço, até onde você vai. E aí Ele vai derramar a graça, como eu falei lá. Ele derrama a graça. Ele vai derramando a graça em você conforme a tua docilidade. Conforme a tua docilidade. Está difícil, não estou conseguindo, mas eu vou continuar, não vou desistir. Deus está vendo a minha situação, mas eu vou perseverar. Eu não vou desanimar. Eu vou continuar. É isso. Afinal de contas, a vontade forte. O que é uma vontade forte? Olha aqui que ele vai dizer. Afinal de contas, a vontade forte é aquela que se apoia não sobre o orgulho obstinado, mas sobre Deus. Então Deus aqui, por isso que Deus, muitas vezes, você se sente incapaz de fazer tal atividade, tal coisa. Tem pessoa que fala assim, irmã, tá difícil até às vezes de fazer as coisas de casa, tá difícil. Coisas simples. É isso mesmo. Porque Deus quer levar você a uma humildade, como fala aqui. Afinal de contas, a vontade forte é aquela que se apoia não sobre o orgulho. Talvez nós nos apoiamos muito em nós mesmos, no nosso orgulho obstinado, mas sobre Deus. Então essa é a força de vontade. Mesmo você se sentindo enfraquecido, mesmo você se sentindo incapaz, mesmo você se sentindo sem força, mas você não se apoia em você.
você se apoia em Deus. Isso é força de vontade. Quando alguém vier te pedir alguma coisa, você não vai falar não, você vai confiar e vai fazer, porque você não está fazendo por você, mas por Deus. Sobre sua graça, que devemos pedir humildemente e com confiança todos os dias. Se pedirmos para nós com humildade a confiança e a perseverança necessária à santificação. Olha aqui, peça para Deus. Humildemente com confiança todos os dias. Se pedirmos para nós com humildade, confiança e a perseverança necessária à santificação e à salvação, peça para Deus. Me dá, Senhor, essa perseverança, Senhor, na santificação e na salvação. Me ajuda, Senhor, a ser perseverante e não desistir, Senhor, dessa purificação, Senhor. Me ajuda, Senhor, a não desistir dessa purificação, mas me ajuda a ser perseverante, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser perseverante. Me dá, Senhor, a confiança e a perseverança necessária, a santificação e a salvação. Meu irmão, que essa seja a tua oração. Tua oração. Elas nos serão concedidas infalivelmente. Olha aqui. Sim, Deus não vai negar para você. Deus não vai negar para você. Em virtude da promessa. Pedi e recebereis. Buscais e achareis. Batei e se vos será aberto. A verdadeira força da vontade, efeito da graça divina, se alimenta, olha que importante, a verdadeira força da vontade se alimenta da verdadeira oração. Olha aqui. A força de vontade se alimenta da oração confiante e perseverante. Grava bem isso. Se nesse vídeo você gravou essa oração, valeu. Você que começou a ver esse vídeo, termina ele até o fim. Não fica pela metade, não. Vale a pena você ir até o fim. Vale a pena. Olha aqui, a confiança, pede para Deus humildemente e com confiança todos os dias. Todos os dias. Se pedirmos para nós com humildade, a confiança e a perseverança necessária, a santificação e a salvação. Dai-me, Senhor, a perseverança e a confiança necessária para a salvação e a minha santificação, Senhor. Se pedir, Deus não vai te negar. E a força de vontade se alimenta na oração, perseverante e confiante. Então, quanto mais você faz, quanto mais você reza, mais a tua força de vontade vai ser alimentada. Mais a tua força de vontade vai ser alimentada. Você até percebe, quando você começa um texto, que você sente fadiga, repugnância, vontade de parar aquele texto. Se você para, você desistiu, você ficou fracassado. Mas se você, mesmo com aquela repugnância, mesmo com aquela falta de vontade, mesmo com aquela falta de gosto, você terminou aquele texto, você vai sentir uma força no final. Você vai sentir uma força no final, porque a força de vontade se alimenta na oração. Talvez você está fraco nessa purificação porque você desistiu de rezar. Deixou de rezar. Então você só pode estar fraco, né? Só pode estar fraco. Então a oração é nossa força em nossa fraqueza. A oração é a nossa força em nossa fraqueza. A força de vontade se alimenta da oração confiante e perseverante. Isto que levava São Paulo a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E isto que deve dizer aquele que se vê obrigado a sofrer um martírio em vez de negar a fé cristã. Deus jamais ordena o impossível e dá àqueles que pedem a graça de serem fiéis em meio às grandes provações. Olha aqui. Deus
jamais ordena o impossível. E dá àqueles que pedem a graça de serem fiéis em meio às grandes provações. Peça para Deus. Me ajuda, Senhor, a ser fiel nessa provação. Me ajuda, Senhor, a ser fiel nessa aridez, nessa secura, Senhor. Não me deixa desistir, Senhor. Me ajuda, Senhor. Peça para Deus essa graça. Então, a vontade se torna forte. Olha aqui, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos. A vontade se torna forte. A vontade se torna forte. Com a força divina que fala o salmista ao dizer. Então, pela graça divina, a vontade humana participa do poder de Deus e se liberta do amor próprio. O que enfraquece a tua vontade? O amor próprio. Esse amor próprio que enfraquece a vontade. É desse amor próprio que Deus quer te libertar. É desse amor próprio que Deus quer te tirar, para que a tua vontade seja fortalecida. Da atração de tudo o que nos desvia de Deus e nos impede de ser plenamente dele. Assim, a abnegação e o espírito de sacrifício, olha aqui, olha, importantíssimo. A abnegação, a renúncia e o espírito de sacrifício são a via inevitável, vou repetir para você não esquecer. O espírito de sacrifício e a abnegação são a via inevitável da união divina, onde o amor de Deus é finalmente vitorioso. O amor de Deus tem que ser vitorioso dentro de nós, e para isso acontecer, tem que ter essa abnegação e esse espírito de sacrifício, aonde esse amor próprio tem que ser expulso do nosso coração, para que o amor divino seja vitorioso em nós. Se não for assim, não acontece a união com Deus. Nunca chegaremos à união com Deus. Então, é finalmente vitorioso do amor próprio ou do egoísmo. Aquele que teme esse santo ódio do eu, aquele que tem esse santo ódio do eu, feito amor próprio, se você tem um ódio desse amor próprio que tem dentro de você e do orgulho, salva sua alma. Olha que bonito aqui, vou até repetir porque vale a pena. Aquele que tem esse santo ódio do eu, feito amor próprio e do orgulho, você tem que ter ódio desse eu que tem dentro de você, que é o amor próprio e o orgulho. Salva sua alma. Olha que profundo, olha que forte. Para a eternidade. E obtém desde já uma paz e uma união a Deus, que é um antigozo da vida eterna. Era isso que eu queria passar para vocês, meus irmãos. Vamos perseverar, vamos confiar, vamos pedir para Deus aqui humildemente a confiança e a perseverança necessária, a santificação e a salvação. Essa confiança, essa perseverança, elas nos serão concedidas infalivelmente, não falha. Essa oração não falha, faça ela. E vamos buscar essa docilidade. Lembre que a vontade, ela é forte com uma oração. Então essa docilidade da vontade, busque essa docilidade da vontade, essa fortaleza, essa força da vontade, peça para Deus essa graça de você não desistir, não desanimar, mas perseverar. Não deixe de fazer aquilo que Deus te pede. Como fala aqui, porque a alma não age mais para satisfazer o que o gosto pede, mas apenas por Deus. Apenas por Deus. Isso que eu estou falando para vocês está no tomo 2, na página 641. Essa frase que eu li agora. Então, você não faz mais nada para o teu gosto.
mas sim para Deus. Para Deus. E se você está se sentindo enfraquecido diante de fazer as coisas, é porque está faltando essa docilidade na sua vontade. Lembra que a força de vontade se alimenta da oração. Reze, mesmo sem gosto, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, reze. Mesmo sem querer fazer as coisas, faça. Lembra do Santo Curadassi, faça. Deus te mostra um deserto e você só vê um deserto. Vá para o deserto, que se você for com docilidade, esse deserto vai florir, florirá na tua vida. Então os desertos que tem dentro de você vão florir com a docilidade do teu coração, da tua vontade. Que Deus te abençoe. Peço encarecidamente que você mergulhe nesse vídeo, entenda. Pode me fazer pergunta. Estou aqui para ajudar. Rezo por você. Eu tenho você no meu coração. Peço para Deus para que nenhum de vocês que estão nessa purificação desista, mas que vá adiante. Pode ser que aqui na terra nós não nos encontramos, mas um dia eu posso te encontrar lá no céu e você falar, consegui, irmã, estou aqui. É isso que eu peço para Deus. Vamos juntos, vamos perseverar, vamos confiar no Senhor. Não vamos desistir, não. Essa é a via normal da santidade. Se você encontrar alguém que está passando por isso, passe esses vídeos. Estou aqui para te ajudar. Não desista. Vamos juntos. Que Deus te espera lá no céu. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.